Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo marcando Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje mais um vídeo aí que a gente está lançando aqui no canal para falarmos de reforços, do andamento das negociações, das especulações, né? A gente aqui vai procurar evitar um pouco a parte de especulação e tentar trazer mais algo concreto para você, torcedor do Vasco, igual a mim, igual a mais de 10, 15 milhões de torcedores, não é? Também vamos falar um pouquinho hoje aqui no vídeo sobre esse confronto super importante com o Juventude lá em Caxias, né? Que entra naquela conta daqueles jogos que o Templário está falando aqui, que a gente vai voltar a repetir, que são os jogos mata-mata para o Campeonato Brasileiro, né? Para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Também a gente precisa comentar alguma coisa sobre alguns repórteres paulistas que estão desesperados com a vitória do 6-0 do Vasco, né? Falar alguma coisa sem dar nomes para não valorizar essa cambada de baranga desesperada e com dor de cotovelo dessa linda vitória do Vascão. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos do Templário. Se é claro, se fizer sentido para você, né? E compartilhe o vídeo também, dá aquela moral para o canal cada vez mais se desenvolver, atingir mais vascaínos raiz, né? Afinal de contas, o Templário é um vascaíno raiz, né? Ele está há 38 anos acompanhando o Vasco. Eu conheço muito de Vasco. Vivenciei grandes momentos e grandes tristezas do Vasco. E gosto de estar aqui compartilhando com vocês, beleza? Sem enrolação, vamos logo entrar aí nesse Matheus França, né? Esse atacante, meia atacante. Eu, sinceridade, não conhecia. Né? Um jogador que saiu muito jovem daqui. O John Textor pagou uma grana violenta por esse jogador para levá-lo para o Crystal Palace da Inglaterra. Aparentemente está lá há 2 anos e não se adaptou. Teve alguns problemas físicos, né, inclusive, e jogou muito pouco, está com baixa minutagem. Né? Procurei me informar mais sobre o jogador e mudei um pouco a minha opinião. Jogador alto, 1,87 m, e ele joga como se fosse um falso 9. Vocês lembram? Quem está acompanhando aqui o Templário sabe, né? Que a gente vem pedindo naqueles reforços, aqueles 5 reforços estratégicos para o Vasco, um centroavante com características diferentes do Verratti, que saiba jogar fora da área, tenha um bom drible, um bom toque de bola, saiba fazer uma parede, tenha velocidade. Matheus França, esse jogador se enquadra nesse perfil e estaria vindo para o Vasco como uma oportunidade de mercado. Então o Vasco não foi mapeado, esse jogador não foi mapeado pelo Admar Lopes, pelo que consta na minha pesquisa, né? Isso vem dos scouts do Vasco, liderados por Felipe, pelo Canhota de Ouro, né? Não é de Admar Lopes, mas aparentemente seria uma oportunidade de mercado, um jogador que o Crystal Palace não tem espaço para ele hoje, e no futebol brasileiro poderia ser um jogador que ganharia minutagem, né? Iria voltar a ganhar ritmo de jogo, para quem sabe daqui a um ano retornar para a Europa num outro momento, no outro estágio, né? Podendo voltar a contribuir com o Crystal Palace, ou pelo menos começar a contribuir, algo que ele não conseguiu fazer. Assisti uns vídeos de jogador interessante, jogador que estaria naquele perfil, daquele camisa 9 diferente do Verratti, né? Jogador que também poderia cair pelas pontas, também seria uma opção ali de cair pela ponta direita. Um jogador bem versátil, do meio para frente, inteligente, sabe fazer gol. Boa força física, boa estatura. Eu acho que o Diniz poderia fazer uma boa feijoada com esse cara aí, junto com os demais jogadores do Vasco. Vamos continuar acompanhando sobre essa oportunidade de mercado que está surgindo para o Vasco. Zagueiro, né? Foi o que a gente falou nos últimos vídeos aí. Carlos Cuesta não deu certo, né? Bateu a Europa para competir com o Vasco. Fica difícil. Fica difícil não é só para o Vasco, não. Para qualquer clube brasileiro, sul-americano, né? Competir com o futebol europeu é complicado. Você tem que começar a botar muito dinheiro na mesa para poder trazer esse reforço. E aí
eu acho que o Carlos Cuesta não seria essa bola toda para o Vasco começar a meter lá 1,5 milhão de reais, 2 milhões de reais de salário. Né? Não seria isso. Se é para fazer essa loucura, né? Eu falo loucura por causa de toda essa conjuntura de recuperação judicial, plano de contas, né, de acreedores, né, toda essa dificuldade financeira que o Vasco tem, partir para o mercado para trazer jogador de 2 milhões por mês seria loucura, seria contraditório a toda essa política de gestão da diretoria administrativa atual do Vasco, de Pedrinho. Né? Então, assim, se é para pagar caro, vamos trazer jogador de nome, pelo menos. O Vasco parece que partiu para outros nomes mesmo, né, que estavam mapeados pelo Ademar Lopes. Um deles é o Gabriel Paulista, né, esse jogador que a gente falou aqui, de 34 anos, que está no Besiktas. Existiriam outros nomes também, Lucas Claro, entre outros nomes também de jogadores sul-americanos. O Vasco, pelo que eu estou entendendo, ele está realmente querendo ser muito assertivo, porque as contratações serão pontuais. É o que a gente vem falando aqui no canal, né, pessoal? Essas contratações do Vasco não são para a Copa do Brasil, não são para quartas de final da Copa do Brasil. É pensar realmente no Campeonato Brasileiro, na sobrevivência e no alcance de metas de classificação para uma Sul-Americana e a coisa dando liga, quem sabe sonhar mais alto. Então acho que é essa escalada que o Vasco está pensando com esses reforços. Ele não está pensando em Copa do Brasil nesse momento. É a estratégia da comissão técnica e da diretoria administrativa do Vasco. Busca por zagueiro de forma inteligente e de oportunidade de mercado. Nós vamos falar mais sobre esse jogo, Juventude Vasco, Vasco Juventude lá em Caxias. Né? Um jogo extremamente importante, igual a gente já vem pontuando aqui no canal. Né? Um jogo de mata-mata, onde o Vasco precisa matar. Essa é a mais pura verdade. Vamos relembrar aqui os jogos que o Templário está pontuando como jogos mata-mata. Juventude, Sport Recife, Vitória da Bahia, Fortaleza, Grêmio e Ceará. Eu ainda continuo colocando o Ceará, sendo que com o Juventude são os 2 jogos, então 7 jogos. Por enquanto são esses, né, os jogos mata-mata. O Santos não era apontado por mim e agora não vai continuar sendo, porque já foram 2 jogos contra o Santos. Né, independentemente se o Santos vai dar uma queda ou não de rendimento, o Vasco não enfrenta mais. Então eu continuo colocando esses 7 jogos como jogos fundamentais, os jogos mata-mata desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que dos 20 jogos que faltam para o Vasco precisa de 8 vitórias e 2 empates para atingir os 45 pontos. A partir dali, é sonhar mais alto. É começar a sonhar com a vaguinha na Sul-Americana e, quem sabe, né, lá para cima. Essa é a mais pura verdade. Verrete de volta, o centroavante titular, artilheiro do Vasco, né, e um cara de muito respeito da torcida do Vasco. Grande salvador do Vasco 2023 contra o rebaixamento, artilheiro do Vasco 2024 da Copa do Brasil, grande cara, capitão, foi o cara que agitou aquele time do Vasco 2024, que fez o Vasco dar uma virada de patamar mesmo, até no próprio Campeonato Brasileiro, não deixando a gente passar com risco nenhum. É o nosso artilheiro 2025. Tem total respeito do Vasco. O esquema de jogo do Diniz, igual o próprio Templário já vem falando aqui, não combina muito com o Verrete. É verdade. É verdade, pô. Mas ele tem que voltar. Ele tem que voltar para ser titular. O que eu entendo é que o Diniz tem que ter liberdade de tirar o Verrete quando ele bem entender. Esse negócio de ficar o Verrete o jogo inteiro não é legal. Né? Se o jogo não está para o Verrete, tem que tirar o Verrete. Essa é a mais pura verdade. É um jogador de 37 anos, que também tem que entender que, né, talvez agora mesmo, nessa temporada, ele vai ter que começar de vez em quando banquear. Pô. É importante o descanso para ele. É importante para ele poder treinar mais fundamento e melhorar como centroavante, né, e ser um cara mais pontual. Né? Essa é a tendência da carreira dele. Entendeu? Então ele está de volta e aí a gente vai confiar e vai torcer para que ele faça um golzinho, pelo menos, para ajudar o Vasco nessa vitória. Uma outra dúvida que ronda no mundo vascaíno é sobre a zaga. Eu tenho também quase certeza que o Hugo Moura vai de titular e ele vai ficar de titular na zaga central agora até chegar o zagueiro. Até chegar o reforço, o zagueirão, chefe da zaga do Vasco.
Lucas Oliveira, o Fernandes não tem confiança. Ele tinha até uma confiança no João Vitor, mas o João Vitor foi negociado. E o Vasco não tem outro zagueiro para jogar pela direita. Lucas Freitas, por enquanto, continua na esquerda, com o Luiz Gustavo, no meu entendimento, sendo reserva imediato do Lucas Freitas pela esquerda. Pela direita não tem. Lucas Oliveira vai ficar no banco por não ter outro no momento, para ser reserva do Hugo Moura. Essa é mais pura verdade. O Hugo Moura fica, para mim, titular na zaga central no Brasileiro na Copa do Brasil. Né? Vamos torcer pela, talvez, essa falta de cacuete dele como zagueiro, que ele não se prejudique, né, em campo e não acabe também prejudicando o Vasco. Por isso que a gente fala, trabalha Pedrinho, traz logo esse zagueiro para o Vasco. É muito importante para a gente evitar esse improviso. Mas até lá, nós vamos com a zaga de Hugo Moura e Lucas Freitas. Vocês podem ter certeza disso. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço. Qualquer novidade sobre esse jogo do Juventude, a gente vai voltar aqui, muito provavelmente antes, para a gente comentar mais e fazer mais análise sobre essa partida super importante. Ela é mata-mata para o Vasco. Forte abraço, pessoal.